Ricardo Lewandowski começa a falar, a gente vai acompanhar. Diretor-geral da PF, ministro da CGU e o ministro Carlos Lupe da Previdência. Justiça e Segurança Pública. Hoje nós queremos tornar público aquilo que já, de certa maneira, foi divulgado pela mídia no transcorrer da manhã de hoje, mas dizer que hoje nós deflagramos uma operação importante, muito abrangente, chamada Operação Sem Descontos. Uma operação conjunta com a Polícia Federal e também com a Controladoria Geral da União, deflagraram esta operação visando proteger os aposentados que estavam sendo descontados ilegalmente no que diz respeito às suas aposentadorias e pensões por intermédio de entidades que se intitulavam protetoras desses aposentados, enfim, que congregavam os aposentados. Foi uma operação de abrangência nacional que envolveram 14 entidades da federação, 13 estados e o Distrito Federal. Também foram feitas buscas e apreensões em 34 municípios. Foram envolvidos 628 policiais federais em todo o território nacional e foram abertos 12 inquéritos policiais. Desses inquéritos policiais, obviamente, sob a tutela, sob a coordenação de um juiz federal e acompanhado por um membro do Ministério Público Federal, desses inquéritos e com autorização judicial, evidentemente, resultaram 211 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisões temporárias, das quais 3 foram cumpridas e 3 alvos destas prisões encontram-se foragidos ainda. Por determinação judicial, foram afastados cautelarmente por suspeita do envolvimento nesses crimes, que são vários: corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Foram afastados, então, o presidente do INSS, o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, o procurador-geral junto ao INSS, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente, coordenador-geral de pagamentos e benefícios. Foram apreendidos muitos bens, muitos carros de luxo, de alto valor, dinheiro, espécie, joias e quadros. As operações ainda estão em andamento. A Polícia Federal agora vai avaliar tudo o que foi arrecadado nesses mandados de busca e apreensão. Vão começar os interrogatórios de praxe. O presidente, desde as primeiras horas da manhã, foi informado desta operação por intermédio do nosso diretor-geral, Andrei Rodrigues, que está presente, juntamente com o nosso ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, e também o ministro Carlos Lupe, que é da Previdência Social. Então, desde as primeiras horas da manhã, isto é praxe, o presidente recebe a informação de que uma determinada operação, quando é de vulto, foi deflagrada. Ele é informado no momento em que a operação ocorre, assim como o ministro, que essas operações ocorrem em segredo de justiça e, por motivos óbvios, não podem ser antecipados para nenhuma pessoa, para nenhuma autoridade, por mais elevada que ela seja do ponto de vista hierárquico. O presidente mostrou grande preocupação e interesse com relação a tudo o que ocorreu, pediu detalhes. Falei com ele logo de manhã, por volta das 7 e poucos da manhã, em que quis se inteirar também dos detalhes. Nós fizemos depois, na parte da manhã, com os ministros aqui presentes, uma reunião de avaliação para saber o que é que foi descoberto até o momento e quais as providências, sejam elas policiais, sejam elas administrativas, que serão tomadas daqui por diante.
para impedir, para evitar que os aposentados sejam continuadamente lesados. Trata-se, portanto, de uma operação de proteção dos aposentados. Foi uma fraude contra os aposentados, pessoas que estão numa fase já adiantada da vida e por isso estão naturalmente debilitadas e foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que se apropriaram das pensões e das aposentadorias. O que nós queremos dizer que essa é uma operação especial, evidentemente, mas não é extraordinária, ela se insere naquele conjunto de operações que o Ministério tem desenvolvido contra o crime organizado, seja no que diz respeito ao tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas. No setor de combustíveis, estamos fazendo também uma operação muito grande, onde há um inquérito aberto pela Polícia Federal, onde o nosso núcleo estratégico de combate ao crime organizado está atuando especificamente nessa área e também, evidentemente, não esquecemos o setor da corrupção. Não admitimos neste governo a corrupção, seja ela qual for, venha de onde vier, sobretudo em prejuízo do erário público. O nosso ministro Vinícius de Carvalho agora exporá aos senhores e às senhoras os detalhes desta operação, e é importante que se diga que essa operação foi sendo investigada desde o início de 2023 pela CGU no âmbito administrativo, quando a CGU percebeu que ela atingiu um vulto que aparentava realmente a existência de uma operação criminosa perpetrada por uma organização mais ampla. A Polícia Federal foi acionada no início desse ano para a abertura de um inquérito, e esse inquérito, então, seguiu a tramitação normal com a intervenção judicial autorizando as distintas diligências. Então, passo a palavra agora ao ministro Vinícius para que faça uma exposição mais detalhada. Depois falará o nosso diretor-geral, Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, para dar mais detalhes.